Que bagunça para o mercado imobiliário, né? Eleições se aproximando, guerra acontecendo que impacta aqui no Brasil, a Selic que era para cair tá meio que indo de ladinho, Copa do Mundo para ofuscar o nosso foco no trabalho, nos negócios, enfim, um monte de coisa acontecendo nesses próximos meses aqui no Brasil. Por mais que nós estejamos com o maior indicador de demanda, de procura, de tendência de compra de imóveis nos próximos 24 meses, isso não está revertendo em compra e venda neste momento. Principalmente no segundo semestre de 2026, aí sim a tentação de esperar para depois, para comprar casa própria, para investir no imóvel, é bem grande. Porém, todavia, esperar tem um custo. O custo é alto. Vamos analisar o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesses próximos meses para que a gente possa concluir se vale a pena investir em imóveis nesse momento, se vale a pena comprar casa própria, se vale a pena esperar 6 meses a mais, 8 meses a mais, até o começo do ano que vem, para tomar essa decisão cabeça fria, tá? Então, se você está pensando em investir ou comprar casa própria, assista esse vídeo. O que é a guerra lá do outro lado do mundo, no Estreito de Hormuz, pertinho do Irã, está afetando no Brasil? Cerca de 20% do petróleo que abastece o mundo, ser mais específico. Então, se sai menos petróleo, o combustível encarece. Todo o transporte, a cadeia de transporte de qualquer material encarece. E tudo que chega aqui no Brasil, que é importado de outros países, ou mesmo transportado dentro do nosso país, fica mais caro. Além do transporte, produtos petroquímicos que utilizam petróleo, tubulações, PVC, impermeabilizantes, tintas, quando o barril do petróleo sobe, os preços desses insumos também sobem junto. E se o preço do insumo sobe junto, o custo de construir um imóvel, seja uma casa, seja um prédio, seja uma reforma, tudo isso aumenta. O que a gente já está vendo no INCC, no IPCA, no IGPM. Em abril, o INCC subiu 1,04%, maior alta, se eu não me engano, desde 2022. Inclusive com uma possibilidade, uma projeção de fechar 2026 próximo a 10% ao ano. É bem alto isso. Da mesma maneira, o IPCA, que é o nosso indicador de inflação aqui no Brasil, oficial, aumentou 0,89%. O IGPM, que geralmente é utilizado para corrigir contratos de aluguel, saltou 2,73% num único mês. Ele não tinha somado isso nos últimos 12 meses, num único mês ele aumentou. Tudo isso é um déjà vu, né? Parece que a gente já viu isso antes. Lá em 2021, 2022, aconteceu algo muito semelhante. Todos os insumos aumentando de uma hora para outra, ficando sem estoque, foi uma bagunça no mercado. E isso é repassado aonde? No preço final dos imóveis. Então é inevitável quando o custo do terreno aumenta, o custo da mão de obra aumenta, o custo dos materiais, como está acontecendo agora, aumenta, o custo do capital está super caro, aumenta, o custo de impostos não está acontecendo ainda, mas com a reforma tributária pode aumentar. Tudo isso inflaciona o custo de produção de imóveis. É por isso que você vê um imóvel na planta aí na sua cidade custando mais que um imóvel novo, que a produção, uma BMW 2026 é mais caro do que uma BMW 2020, que já foi produzida lá atrás. É a mesma coisa para imóveis. Tudo isso faz com que o preço dos imóveis aumente ainda mais e acima da inflação. É o que aconteceu aqui com o FIPZAP. Olha só, um aumento de 0,51% somente em abril. E o mais curioso é que nós estamos vivendo uma época de Selic bem alta e nós estamos com o preço dos imóveis aumentando acima da inflação, ao menos acima da inflação, que é esse gráfico aqui. Essa linha laranjada é a inflação, a linha verde é o preço dos imóveis, tá? Ele está acima da inflação. Diferente do que aconteceu em outro período com Selic alta, né? Nós tivemos lá em 2015, 2016, Selic alta, inflação alta e o preço dos imóveis estagnado. Está acontecendo ao contrário agora. Selic está alta e mesmo assim o preço dos imóveis está mais alto, está aumentando mais rápido do que a própria inflação. Então, guerra, primeiro ponto, está impulsionando o preço dos imóveis para cima. Segundo ponto que nós acabamos de falar aqui sobre a Selic. Nós temos um viés de diminuição de Selic nos próximos meses, nos próximos anos. Isso aconteceu em 2016, em 2016, está começando a acontecer em 2026 também. Temos fatores externos que fazem com que a Selic não caia tão rápido quanto gostaríamos, mas a tendência é de queda, sim, nos próximos meses, nos próximos anos. O ponto é receoso de continuar diminuindo a Selic, mas assim que tiver novas perspectivas de estabilidade econômica internacional e aqui no Brasil, ou que a inflação não comece a saltar novamente, eles possam controlar, ela vai voltar a cair. Por hora, Selic alta,
pressiona custo do dinheiro para financiamento de um apartamento, da casa própria, da construção, da produção de imóveis. Isso mantém o custo do capital para financiamento ainda patamares elevados, dificultando quem quer comprar a casa própria. É o seu caso, querendo comprar imóvel via financiamento, é um desafio. Agora, acho que vou deixar para depois. Tem um lado bom do custo do financiamento estar caro para quem está comprando imóvel, não para quem está vendendo, nem para quem está produzindo. Sempre é assim no mercado. Uma hora é da caça, outra do caçador, não é verdade? Agora é a hora. Né? Tem vários benefícios para quem está com liquidez ou tem condições de adquirir imóvel nesse período, mas eu já falo depois. Vamos falar agora, terceiro ponto, sobre as eleições. O que isso impacta no mercado? Principalmente impacta previsibilidade. Se for a esquerda e continuar no poder, nada muda, certo? Se for a direita entrar no poder, nós temos uma perspectiva de ajuste fiscal, uma economia mais pautada sobre técnicas e não sobre no canetaço. Mas independente do aspecto político que você está, que você vota, que eu voto, vamos deixar isso de lado, essa rixa que mais parece jogo de futebol do que todo mundo do mesmo time querendo um Brasil melhor. O fato é que para o mercado imobiliário, o que mais importa é a previsibilidade e a confiança no futuro. Se nós temos receio do que vai acontecer nos próximos meses, o que a gente faz? Posterga uma decisão tão grande quanto comprar um imóvel. Agora, se a gente está confiante, se a gente está otimista, se a gente está tendo liquidez, se os negócios estão indo bem, toma risco, faz financiamento, compra imóvel, parcela e o mercado gira. Como está chegando perto das eleições, existe imprevisibilidade. Será que vai ser Lula? Será que vai ser Flávio Bolsonaro? Quem que vai ser o presidente pelos próximos 4 anos? Para que rumo o país vai tomar? Isso faz com que a grande maioria das pessoas querem comprar o imóvel, independente de eleições, independente de Selic, independente de guerra, todo mundo precisa morar, casa, tem filhos, se divorcia, tem dinâmica familiar, quer um imóvel melhor, isso nada muda. Só que quem compraria agora, talvez não precisa urgentemente comprar e aguarda alguns meses a mais para poder tomar essa decisão. Mas depois que é definido quem vai ser, mais uma vez, seja Lula, Flávio Bolsonaro, a vida volta ao normal. Não sei como foi para você quando o Lula ganhou em 2022, uma ressaca de investidores nossos, nós mesmos, eu mesmo fiquei, caramba, velho, coisa, né? Não esperava isso. O Brasil estava indo para um caminho, foi para outro caminho. Mas passou 30 dias, 60 dias, janeiro de 2023, a vida voltou ao normal. Coisas continuaram acontecendo, a vida seguiu. Todo mundo tem os seus boletos para pagar. A gente precisa continuar a vida apesar disso. Não dá para parar, concorda? Eu sei que não é o que todo mundo quer. Pode ser que você queira esquerda, pode ser que você queira direita. Mas aqui todo mundo tem que continuar remando para poder pagar seus boletos. Todo mundo, né? E curiosamente, olha um padrão. Melhores momentos para entrar no investimento em imóveis foi nas incertezas ali de 2015, 2016. Foi bem naquele período chave ali do mercado. Nós estávamos com o impeachment da Dilma naquela época e Selic extremamente alta. Né? Nós estávamos com inflação muito alta também naquele período. Depois, entre 2020 e 2022, com pandemia e muita incerteza de mercado, foi outra janela de ingresso no mercado imobiliário. E sempre aconteceu aumento de preços entre essas janelas. Nós estamos numa nova janela. Falando isso desde o ano passado. Nós estamos numa nova janela. A partir do momento em que é definido o próximo presidente por mais 4 anos, a partir do momento que a Selic continua caindo, e a partir do momento em que, tem mais um fator aqui, né? Copa do Mundo, vai acontecer agora no metade do ano. Tira esse ruído da mente das pessoas, né? Ou muda a rotina do dia a dia, do trabalho, produtividade, eficiência, enfim. Depois que a gente volta para o centro do... Opa! Vou olhar para a minha vida aqui, ao invés de ficar olhando para fora, para notícias, para a Copa, enfim, para a guerra lá do outro lado do mundo. A gente volta a consumir, volta a viver, volta a... Beleza, um monte de coisa aconteceu, mas e a minha casa própria? E o meu apartamento na praia? E esse dinheiro que eu tenho aqui na conta e eu quero fazer algum investimento? E as pessoas voltam a consumir. E o que acontece quando as pessoas voltam a consumir? O estoque reduz,
fica mais estável, fica mais saudável o estoque, principalmente no médio e no alto padrão, que é onde aumentou o estoque nos últimos meses. E aí, quem estava fazendo preço, quem estava dando condições, o custo do reajuste extremamente baixo via INCC, somente IPCA, começa a colocar um indexador maior, começa a colocar juros além do indexador. Quem estava parcelando direto começa a pedir financiamento do banco. Quem estava dando desconto agora não dá mais, inclusive aumenta o preço. Quando a gente volta para os fundamentos do mercado imobiliário, a gente vê que isso é sistêmico, acontece a cada 10 anos mais ou menos e vai se repetir novamente. Por isso que nós do CP8 a gente está na fase de comprar terrenos, de produzir imóveis, porque a gente sabe que o preço vai aumentar, que a demanda vai aumentar nos próximos anos. Por que isso? Porque os indicadores do mercado, fundamentos do mercado no Brasil, eles são extremamente robustos. Nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de imóveis, mas isso é do Minha Casa Minha Vida, agora até 600 mil reais, não vou nem pegar essa faixa do médio padrão, mas até 350, 400 mil reais, essa é a maior demanda por imóveis, principalmente faixa 1 e faixa 2, né? Imóveis de até 260, 270 mil reais é a maior demanda, mas essas pessoas um dia vão comprar um imóvel de médio padrão, os de médio padrão um dia vão quitar esse imóvel, vão querer um de alto padrão, assim como quem tinha um Celtinha. Eu tinha um Celtinha em 2001, até 2015, 2016, daí comprei um Agile. Depois que comprei um Agile, bem antigo também, daí eu comprei um Onix, depois comprei um Onix, comprei um Cruze, depois comprei um Cruze, comprei uma Compass. A gente vai melhorando de carro, vai melhorando de casa também, diferente do que era os nossos antepassados, nossos avós, nossos pais. Construir a casa própria e ficar pro resto da vida é mais dinâmico agora. Então as pessoas vão ascendendo para imóveis, para produtos melhores, para automóveis, para qualquer coisa. A gente quer coisas melhores na nossa vida, não é? Então é justamente nesse cenário de instabilidade, aqui vou lançar aquela frase clichê, os sons dos canhões e venda os sons dos violinos. É justamente canhões, literalmente, nós estamos vivendo nesse momento. É muita instabilidade, é muita incerteza, é muito desafio à frente. E isso faz com que muita gente se retraia. Pô, eu vou decidir depois, deixa eu ter um pouco mais de segurança. Mas é nesse momento que quando você entende os fundamentos de mercado e sabe que mais esse desafio vai passar, como sempre passou, vai continuar passando, a gente vai para um próximo nível. E é agora, justamente nesse período, que se consegue as melhores condições, melhores prazos, melhores formas de pagamento, melhores descontos, porque isso não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer já em 2027, não vai acontecer nos próximos anos. E não só não vai ter essa facilidade na aquisição, como o preço vai aumentar. De novo, olha só, uma coisa que nunca aconteceu comigo, há 2 semanas atrás, final de abril, eu vendi uma casa nossa por 6 milhões e meio, 2 milhões de entrada, 25 parcelas de 100 mil, 4 reforços semestrais de 500 mil reais. Nunca parcelei casa. Ela estava pronta há 2 anos. Sim, eu corrigi o preço, ela foi aumentando de preço, a margem de lucro aumentou, inclusive a margem de lucro, teve correção, mas a forma de pagamento nunca aconteceu dessa maneira. Em janeiro de 2025, eu vendi a casa de 9 milhões da CP8, uma das últimas que a gente construiu, 6 milhões de entrada, 3 parcelas reais, 9 milhões. Permuta, eu continuo não recebendo permuta nas casas. Agora, a condição de pagamento mudou. Isso, se eu estivesse em outro cenário da economia, jamais eu faria. Concorda? Então, se você quer comprar casa própria agora, quer comprar o seu apartamento para morar, sua casa, aproveite essa janela. Eu sei que deve dar dor no estômago, revirar as borboletas ali de receio, mas confia nos fundamentos de mercado. Né? Desse semestre de 2026, onde vai ter Copa do Mundo, eleições, barulho de guerra e ainda Selic alta, justamente o momento de você barganhar preço, condições, parcelamento, prazo, correção, e não vai conseguir em outro cenário da economia. E se você é investidor do mercado imobiliário, quer multiplicar seu patrimônio com imóveis, mesmos fundamentos, ainda com outro benefício. E aí você consegue depois revender lá em 2030, 2031, 5 anos, aos sons dos violinos. Quando a Selic está baixa, quando as coisas estão mais estáveis, você consegue multiplicar seu patrimônio comprando na baixa, vendendo na alta. E se você quer investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta aqui no litoral de Santa Catarina, tem o link aqui na descrição para você fazer a aplicação, vai ser muito bem-vindo.
investir junto com nós na CPO na construção de empreendimentos verticais de apartamentos. Faça sua aplicação, meu time vai entrar em contato contigo. Agora, independente se for investir comigo ou não, tá certo? Meu papel aqui é direcionar, baseado no que eu faço todos os dias, que é investir em imóveis, saber onde investir, o momento certo de investir, não somente com o dinheiro de amigos, de investidores, de parceiros, meus próprios recursos, e eu justamente estou falando nesse vídeo. E é uma janela de oportunidade extremamente interessante para investir comigo. Por achar que talvez eu estou com um viés aqui, invista com outro construtor, invista em outro lugar, em outra cidade, tá tudo certo. Mas aproveite essa janela. Aproveite essa janela de oportunidade. Tenho certeza que daqui a alguns anos você vai me agradecer e você vai colher bons investimentos para você. Até mais.